Lei nº 13.869 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, altera a Lei 7.960, a Lei 9.296, a Lei 8.069, a Lei 8.906, revoga a Lei 4.898 e dispositivos do Decreto-Lei 2.848, Código Penal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. Dos sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e território, compreendendo, mas não se limitando a: inciso 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Inciso 2. Membros do Poder Legislativo. Inciso 3. Membros do Poder Executivo. Inciso 4. Membros do Poder Judiciário. Inciso 5. Membros do Ministério Público. Inciso 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3 da Ação Penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento de denúncia. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos, seção 1. Dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2º. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.
Seção 2. Das penas restritivas de direitos. Artigo 5º. As penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade, previstas nesta lei, são: inciso 1. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crime previsto nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente, com vistas à apuração. Artigo 7. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito. Capítulo 6. Dos crimes e das penas. Artigo 9. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de: inciso 1. Relaxar prisão manifestadamente ilegal. Inciso 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestadamente cabível. Inciso 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestadamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestadamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4. Prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. A. Inciso 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Inciso 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3.
produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena, detenção de 1 a 4 anos, sem prejuízo da pena cominada à violência. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. Inciso 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Inciso 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena, detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável, antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena, detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio, ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, detenção, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem, inciso 1, coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Inciso 3º. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro
ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de: inciso 1. Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Inciso 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestadamente ilícito. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse do investigado. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil e administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrem a mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimentos, o estende de forma imotivada, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório sobre de infração penal, civil, administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras,
cujo sigilo seja imprescindível. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, e ante a demonstração pela parte da excessividade de medida, deixar de corrigi-la, pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorada baseada injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento, ou retardar o julgamento, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7 do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, e da Lei 9.099. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 40. O artigo 2º da Lei 7.960 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 7. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no computo do prazo da prisão temporária. Artigo 41. O artigo 10 da Lei 9.296 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Artigo 42. A Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 227-A. Artigo 227-A. Os efeitos da condenação previstas no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, neste caso, dependerá da pena aplicada na reincidência.
Artigo 43. A Lei nº 8.906 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7b. Artigo 7b. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 44. Revogam-se a Lei nº 4.898 e o parágrafo 2º do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Decreto-Lei 2.848, Código Penal. Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial.